quando o senhor fala que vai pegar imóveis desocupados da União, que estão parados no centro da cidade ou nas regiões da periferia de São Paulo, ou seja onde for, por que dessa vez a gente tem que acreditar que vai funcionar? Porque o seu presidente já falou isso outras vezes e não andou. Era o nosso presidente, né, de todos os brasileiros. A maneira de lidar com as coisas nunca pode ser você amolecer nos seus princípios. Porque senão você vira um politiqueiro que só pensa em poder e reeleição, igual outros tantos que estão aí. Né? Para virar isso, eu prefiro sair da política. Nós temos uma campanha eleitoral que é curta, foi mudada na mini-reforma eleitoral. Nós temos que dialogar com 12 milhões de pessoas. Aí você faz uma escolha. Ou você vai conversar com o povo de São Paulo, que é o que eu quero, ou você vai bater palma para maluco dançar, coisa que eu não vou fazer. Quem quer baixaria nessa eleição, não conte comigo. Quem quer mudança, propostas sérias, trabalho sério, eu vou estar lá. Todos os debates televisivos e todos aqueles que tenham regras firmes para que se discuta proposta e não deixe descambar para baixaria e guerra de internet. Eu quero ser prefeito de São Paulo. Nós estamos falando da maior metrópole do Hemisfério Sul. Você reduzir uma discussão da eleição, dos desafios que São Paulo tem, uma cidade tão rica e ao mesmo tempo tão desigual, cheia de problemas, você querer transformar essa discussão em meme, em baixaria, em corte de rede social. Eu sou pai de 2 filhas. Vem um cidadão e inventa uma história sobre uso de droga. Minha filha chega da escola chorando, porque provocaram ela na escola com isso. Eu dou aula há mais de 20 anos. Chega um cidadão que ninguém sabe exatamente como vive, de onde vem seu dinheiro e seu sustento, e fica esfregando uma carteira de trabalho na sua cara. O que você faria no meu lugar? Não é fácil. Ninguém tem sangue de barata, sabe? Agora, independentemente do que acontece numa situação como essa, eu quero discutir a cidade de São Paulo e é isso que eu vou fazer e vou continuar fazendo. Ninguém vai me tirar esse foco de apresentar soluções para a cidade. Eu me preparei para isso. Eu juntei um time para isso. Quando eu decidi entrar na luta política, o que me move é o mesmo sentimento que me levou para o movimento social. Eu não estou na política para ganhar dinheiro, como outros estão. Não estou na política para ter privilégio, como outros estão. Estou na política porque eu acho que é um instrumento para ter uma sociedade mais justa, é o que a gente tem. Tem um monte de problema, mas é o instrumento que a gente tem para ter uma sociedade mais justa. Isso continua me movendo. Eu não defendo violência, não legitimo violência. Agora é muito importante porque às vezes não se separa o joio do trigo. Eu vejo, por exemplo, adversários meus falando: o Boulos foi preso. É uma fake news que prospera. Às vezes que eu fui detido, foi por estar lutando ao lado das pessoas contra despejos. Pessoas que iam perder suas casas. Iam ficar ao léu, com criança, com idoso, com gente com deficiência. Diferente de adversários meus, né, que jogam isso. Eu acho que o Ricardo Nunes precisa explicar a situação que ele foi preso, parar na delegacia, porque deu tiro na porta de uma boate. Isso é público, tem matéria do Metrópolis, não sei se a CNN também reproduziu, tratando disso. Ele precisa explicar. O outro, o Marçal, precisa explicar, né, por que foi, não é que foi preso, foi condenado a mais de 4 anos de prisão por ter participado de um esquema de fraude, de assalto a banco de 20 milhões de reais. Às vezes, quando você coloca tudo na mesma mesa, a gente perde a capacidade de diferenciar as coisas. Uma coisa é você estar lutando ao lado das pessoas que precisam e eventualmente ter um excesso, como ocorreu. Outra coisa é gente que dá tiro em porta de boate ou gente que rouba banco. Nós temos que separar essas coisas. Deputado, eu gostaria de trazer aqui uma coisa que é a sua zona de conforto, que é moradia. O senhor tem feito algumas declarações aí a respeito de propostas para o aproveitamento de imóveis da União, por exemplo, em parceria aí com o governo federal, que estejam desocupados. Essa, em teoria, o senhor já vai entender por que eu estou dizendo em teoria,
é uma excelente ideia, que já permeou vários governos. Mas eu, como jornalista, já fiz matéria sobre isso no governo do presidente Lula, ainda falando dos primeiros governos que nunca saíram do papel. O governo Bolsonaro veio com essa ideia, o governo Lula veio com essa ideia, o governo Dilma veio com essa ideia. E nunca, de fato, se conseguiu avançar no aproveitamento desses imóveis. Então, quando o senhor fala que vai pegar imóveis desocupados da União, que estão parados no centro da cidade ou nas regiões da periferia de São Paulo, ou seja onde for, por que dessa vez a gente tem que acreditar que vai funcionar? Porque o seu presidente já falou isso outras vezes e não andou. Era o nosso presidente, né? De todos os brasileiros. Agora, Clarissa, uma coisa é importante. Moradia é um tema que eu conheço de perto. Atuei 20 anos no movimento de moradia. Sei como fazer. Sem a caneta na mão, nós garantimos casa para mais de 15 mil famílias. Veja, tem coisa que já está acontecendo. Eu falei, Lula, vamos fazer? Ele topou. Chamou a Esther Dweck, a ministra responsável pela Secretaria do Patrimônio da União, e foi anunciado em fevereiro agora um programa que envolveu mais de 1.000 imóveis. Alguns já estão sendo contratados. Tem um aqui na Praça da República, então, inclusive. Mas é isso que eu estou dizendo. Eu já fui em vários anúncios desse tipo. Não, mas já estão sendo contratados. Daí, para a coisa de fato andar e conseguir. Qual é o problema? Até para responder isso, Clarissa, por que vai ser diferente? Primeiro porque São Paulo vai ter um prefeito a partir do ano que vem que trata a moradia com prioridade. Segundo, porque exatamente por conhecer esse tema, nós vamos pegar onde está um gargalo. Meu governo vai ser o governo com menos ocupações da história de São Paulo. Sabe por quê? Porque existe ocupação quando não tem política pública de moradia. É isso. Estou falando de ocupação organizada de movimento social. Não estou falando de loteamento clandestino na periferia feito pelo crime organizado que explora e usa a miséria das pessoas e sai vendendo lote em área irregular e está fazendo isso hoje em São Paulo com vista grossa da gestão do Ricardo Nunes. Vista grossa para dizer o mínimo da gestão do Ricardo Nunes. É muito fácil falar grosso com a senhora que está num barraco porque não conseguiu pagar aluguel e falar fino com o loteador clandestino ligado ao crime organizado. Comigo não. Uma coisa era uma cooperativa que tivesse uma ligação com o crime, quando você não tinha como apurar isso atuando. Hoje é como está o sistema. Esse ano teve 2 empresas que receberam bilhões da prefeitura, em que houve intervenção por ordem do GAECO, e do Ministério Público e da Polícia Civil, por ligação direta com o crime organizado. E o Ricardo Nunes foi lá, numa delas, na Upboss, no dia seguinte, gravar um vídeo elogiando a empresa. Uma coisa é você ter um crime organizado tentando entrar num negócio público. Outra coisa é isso estar institucionalizado e receber o aval, a chancela do prefeito da cidade. E pelo que a gente tem visto, talvez não seja só no transporte. Vocês viram a milícia atuando na Cracolândia, que se infiltrou dentro da Guarda Municipal. Lógico, aqui com todo respeito aos guardas, porque os bons guardas, que são 99%, devem se indignar com isso tanto quanto nós. Agora, a gente utilizar a farda para cometer crime nessa gestão, utilizando de receptação de moto roubada, de celular roubado, trabalho semi-escravo com dependente químico. Olha o que virou.